Meu nome é Noedir Josué Ferrara Júnior. Eu tenho 23 anos. Eu sou de Leme, interior de São Paulo, e eu sou do signo de Gêmeos. Ascendente é Escorpião e Lua em Leão. Lembrei. Quando eu tinha 11 anos, em 2011, o meu pai resolveu criar um grupo de teatro, palhaçaria e música. Porque meu pai sempre fez coisas de artes, assim, no contexto de igreja, assim, no contexto de interior de São Paulo, como dava, né? Então, como hobby, assim mesmo, né? Não como trabalho. Então, ele, na igreja, ele produzia peças, fazia corais, ele fez... Lembra quando eu tinha 6 anos, ele me botou para fazer uma peça dele, onde tinha, tipo, 20 atores, 20 dançarinos e 20 pessoas cantando no coral, assim. Era um negócio gigante, assim. E aí, hoje em dia que eu sei como é difícil fazer uma peça com 2 atores, eu fico pensando como ele conseguia um monte de gente no interior, assim... E aí, enfim, ele sempre teve nesse contexto e tal, e com 2011 ele resolveu criar esse grupo, assim, com as pessoas da família e mais uns amigos dele, assim. Então, eu fui colocado nessa posição de meio que ser um ator, um palhaço, músico. Mas naquela época eu queria ser só músico. Desde pequenininho eu falava, não, quero ser músico. Então eu não queria ser ator, comediante. Mas com 11 anos fui colocado nessa posição. E aí era só músico. Lembro que eu falava, marrento, não, sou só músico. E aí, um pouco mais com 13, 14 anos, eu não sei, tem pessoas assim, eu lembro do Eduardo Sterblit, eu lembro do Chaplin, do Buster Keaton e do Mr. Bean, assim, essas pessoas, não sei exatamente em que momento que eu vi essas pessoas que eu falei, você, ator, comediante, mas eu vi elas, assim, e alguma coisa em mim falou, acho que isso é muito legal. E eu acho que eu tenho uma certa aptidão para fazer isso também, além da música. Então acho que essa foi a grande chave onde, num contexto já naquela banda de teatro palhaço, eu falei, eu vou aproveitar melhor esse espaço, essa oportunidade, esse privilégio que eu tenho de ter esse lugar de estar no palco e ser comediante e palhaço mesmo. E aí eu comecei a estudar muito isso ainda no contexto de interior de São Paulo e ainda no contexto de não saber muito bem o que era que esses caras faziam. Mas eu queria fazer o que eles faziam. E aí eu falei, então eu vou começar a estudar, vou começar a ver, ficava vendo filme do Chaplin, do Buster Keaton, muitas entrevistas do Eduardo Sterblit, que eu acho que a pessoa que mais representava essa área da arte, da comédia física, da comédia teatral, do teatro como cerne, assim. E eu não sabia muito bem como estudar isso, mas eu ficava pesquisando, Stanislavski, o que é Stanislavski, o que é Brecht, e não sabia muito bem como pesquisar, mas ficava pesquisando e acho que isso que formou essa identidade de ser uma pessoa comediante e ator. Eu acho que vai de processo para processo, assim. De papel para papel, de o que eu quero fazer. Mas como eu depois fui estudar teatro físico e mímica, eu acho que o primeiro passo que eu penso num papel, penso num projeto, penso em alguma coisa, é o corpo. Primeiro é o corpo. Tem um teórico do teatro que chama Grotowski, que ele fala que a primeira coisa num papel é o andar. Como está o pé desse personagem? Não sei exatamente se é o pé que tem que ser visto primeiro, mas eu acho que é alguma coisa do corpo, porque eu acho que o corpo influencia o interior. Às vezes é o contrário, mas eu acho que a maioria das vezes, se você está muito triste, você pode ver que você provavelmente vai estar com os ombros para dentro, assim, vivendo. Ai, meu Deus. E aí, se você abre os ombros, às vezes a vida abre também e fica tudo mais iluminado. Então, primeiro é o corpo. Foi uma peça em comemoração aos 100 anos da Semana de 22, aqui, da Semana de Arte Moderna de 22. Porque A Morta é uma peça escrita pelo Oswald de Andrade. Então foi muito interessante também estar em contato com isso, né? Ter esse remember, assim, dessa semana importante que foi a semana de 22 e estar podendo celebrar essa peça, esse autor, a arte, o centro cultural, isso tudo, o teatro, o estar em contato com as pessoas de novo, tudo isso numa levada só, numa pancada só, assim. Então foi muito legal, assim, foi uma explosão de sentimentos que essa peça trouxe para mim e para todo mundo que participou. Eu fiz um urubu, o urubu de Edgar, que é teoricamente referência ao corvo do Edgar Allan Poe, né? Então eu fiz o trabalho do urubu, então eu fazia um urubu
com o corpo, mas também tinha uma hora que eu fazia com bonecos, né? Então a gente estudou, teve várias oficinas, foi um processo muito legal esse da Morta, porque não foi só a peça. Foi todo, acho que 6 meses de muita preparação, muita oficina, muito estudo, para entender a Semana de 22, para entender o Oswald e para entender o que a gente ia fazer, estudar site específico, estudar os bonecos, porque eu fazia manipulação de bonecos, e eu fazia também o assistente do juiz. Assistente do juiz no segundo ato e o corvo, o urubu no terceiro ato. E fazia parte do coro como um todo, né? Então foi muito legal, foi muito incrível, porque é um lugar muito legal pra mim. Quando eu pego uma peça, eu nunca vejo o principal, o ator, o personagem principal. Eu vejo qual tem um corpo mais legal, qual é mais engraçado, e eu acho que eu fui nos lugares certos, assim. O assistente do juiz no segundo ato nem existia na peça. Foi uma criação do diretor com a gente, eu e a minha colega de cena, a Roceline. Então a gente criou esses personagens, eles eram meio clownescos também, era muito legal assim fazer eles. Eu acho que a música tem uma potência maior de eu ter, acho que herdado de alguma forma algum fazer musical assim da minha família, principalmente do meu pai, e isso se reflete nos meus irmãos. Meu irmão é baterista também, minha família inteira toca, mesmo que por hobby, toca música. Então acho que desde pequeno eu tenho esse ouvido de gostar de música, de ouvir as coisas e achar legal, mas com 6 anos eu ganhei um violão e comecei a tocar violão com 6 anos. Mais ou menos assim, tocar, que nem uma criança tocaria um violão. Mas aí acho que com 11 anos eu comecei a pegar mesmo pra treinar e começar a tocar. Eu era roqueirinho, heavy metal e tal, fazia coisas na guitarra assim. Então acho que a música começa nesse lugar assim, de ser natural, assim, de ver quando minha família, no ambiente da igreja, apesar de... acho que a igreja é muito importante para muitas pessoas, assim, acho que, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil eu percebo que tem um papel muito importante nessa coisa da música, assim. Então acho que vem desse lugar. Aí. A minha primeira música produzida chamava Ela e Meu Ex-Tumor. Porque com 15 anos, eu tive um tumor no pulmão. Caramba, essa foi minha primeira produção? Acho que não, acho que tem, mas eu vou falar que é essa, porque é mais legal essa história. Mas finge que é essa, mas talvez essa seja a segunda. Mas eu tive um tumor no pulmão com 15 anos, e aí eu tive que tirar metade do pulmão, e para tirar junto o tumor, era benigno e tal, mas deu uma dor de cabeça danada, uma criança de 15 anos tem um tumor. E aí eu lembro que bateu na época de estar nessa coisa do apaixonado, ser apaixonado, adolescente apaixonado, tá descobrindo a vida, descobrindo o amor. E aí eu lembro de fazer essa música, assim, de uma maneira de muito dolorido, assim, tanto dolorido físico, porque eu tava me recuperando de uma cirurgia no pulmão, que teve que quebrar o osso, quebrar a costela, e do amor, assim, eu lembro dessa pessoa, assim, dos meus 14, 15, 16 anos, ela foi muito importante pra mim. Eu acho que daí que eu comecei a criar, assim, minhas primeiras poesias do Medium, muitas eram inspiradas nessa pessoa, poesias, eu começar a tentar entender como me comunicar, como me expressar, muito por causa das experiências amorosas da adolescência, assim. Eu fui juninho muito tempo, né? Sou júnior. E aí, acho que com 14 anos também, eu falei, você não é Edir, não quero ser juninho, não quero ser inho, não gosto de ser inho. E aí me assumi no Edir. E aí, quando eu fui começar a entender que eu deveria ter uma carreira na música, começar a produzir minhas músicas, eu falei, que nome, né? Porque poderia ser qualquer nome, você pode escolher seu nome. Se eu quiser chamar Prédio, eu chamo Prédio, porque é meu nome artístico, meu nome é Prazer, Prédio. Mas aí eu falei, não, Noedir. Acho que a raiz do meu pai, que é o que me formou, quem eu sou como artista, e a raiz de Noedir, assim, um nome diferente. Poucas pessoas têm esse nome, eu acho que existem 200 pessoas no Brasil com esse nome, a metade é mulher. Então, você é Noedir, e vou cantar sobre o que eu sou, porque eu não consigo cantar de outra coisa, eu não consigo falar sobre coisas que estão muito para além de mim, muito no periférico do meu ser. Eu consigo falar sobre o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu quero viver, o que eu quero sentir, o que eu já vivi, o que eu já senti. Então eu acho que é um pouco isso. Eu sou o Noedir e eu vou falar sobre o que é ser um Noedir, o que é estar na minha pele. Se as pessoas quiserem se identificarem, que bom. Meu pai sempre escreveu, eu sempre comecei a descobrir que eu poderia escrever músicas, fazer arranjos e tal, por causa que eu via meu pai fazendo, pro Santa Graça, que é a banda de teatro palhaço. Então comecei a escrever músicas e tal. Mas com 16 anos eu lembro de estar num momento muito difícil psicologicamente.
e depressão mesmo, assim. Hoje em dia eu sei o que é isso. Na época eu não sabia muito bem o que era. E é uma coisa que me acompanha muito até hoje, assim, mas naquela época eu tava palpitando esse começo do que seria uma tristeza, uma melancolia existencial e tal da vida. E aí meu pai percebendo isso, acho que eu tinha pedido pra minha família, acho que seria legal procurar ajuda, uma coisa assim. E percebendo isso, né, meu pai, no que poderia fazer, né, não sei se conversar comigo, não sei, ele foi lá e escreveu uma letra falando sobre isso, né? Sobre mesmo que as coisas fiquem ruins, mesmo que você sinta tristeza, eu estou sempre aqui, né? Ele escreveu num sentido meio religioso, assim, falando de Jesus, assim, né? Viemos da igreja. Mas tem um duplo sentido na música que é falando sobre ele também. Ele falando para um filho, olha, mesmo que você cair, eu vou te ajudar a levantar, viu? Mesmo que você tropeçar, a gente vai lá e tira o que fez você tropeçar e a gente se ajuda. E aí ele escreveu essa letra e falou, olha, eu escrevi uma música nova, você não consegue musicá-la pra mim, né? Colocar melodia nela? Aí eu falei, sim, claro. Peguei a letra, li tudo e falei, olha, ele tá conversando comigo através dessa música. Né? Tem dias que nada acontece, em outros tudo vai bem. Há momentos perdidos. Então acho que foi o jeito dele de falar, olha, tô aqui, viu? E aí a gente fez meio que essa música em coprodução, assim mesmo. A letra dele e a melodia minha. Uma mensagem de um pai para um filho. A priori eu posso falar, eu vejo as coisas e faço. Mas eu acho que eu só vejo as coisas porque eu faço arte. Então é um paradoxo que eu vejo as coisas porque eu faço arte e eu faço arte porque eu vejo as coisas. E aí eu acho que é isso, é muito cotidiano mesmo, assim. A crônica, eu gosto muito da crônica, assim. E eu tinha abandonado um pouco a crônica, os meus textos nos Mediums foi as últimas coisas que eu fiz de crônica. E aí em algum momento eu fui lá e fiz um vídeo falando sobre o cotidiano e deu muito certo, assim. E era sobre muito cotidiano mesmo, sobre, tipo, olhar um olho mágico que estava tampado. Eu falava, nossa, que horrível era ter um olho mágico tampado. Você não consegue ver o que está do outro lado. Quando alguém toca campainha, eu nunca sei quem é. Vou fazer um vídeo sobre isso. Então fez um vídeo, mas talvez eu só falei vou fazer um vídeo sobre isso porque primeiro eu tenho a possibilidade de fazer um vídeo sobre isso. Tem uma série na Netflix que chama Comedians in Cars Getting Coffee, que é com o Jerry Seinfeld, que é um comediante de stand-up americano muito conceituado. E aí ele vai entrevistando pessoas dentro de um carro. E aí em algum momento eles estão falando sobre o Robin Williams, comediante, né, o ator comediante que morreu. E aí eles falam, quando o Robin Williams, na época de ouro dele do stand-up, eles falam sobre os shows que o Robin Williams fazia de stand-up, assim. E aí o Jerry Seinfeld fala alguma coisa num sentido meio assim, que eu nunca esqueci. Você lembra quando a gente viu os shows do Robin Williams, né, fazendo stand-up? Eu não lembro de nada do que ele falava. Não lembro qual era o texto dele, as piadas dele. Mas eu lembro do espírito, sabe? Daquela sensação, do espírito que estava rodando aquela sala de teatro, assim. Acho que as pessoas lembrassem do meu espírito. Eu ter sido uma pessoa espirituosa, feliz, que era funny, era engraçadinha, fazia as pessoas rirem e tal. Ai, meu jeitinho, Então eu queria que as pessoas se lembrassem da sensação do espírito, assim. Não exatamente do que eu falei, do que eu fiz. Porque isso aí é meio descartável mesmo. Pode ser que amanhã queime meu computador e eu perca todas as minhas músicas. Pode acontecer, espero que não. Mas se acontecer, pelo menos o espírito tá ali, sabe? Eu consigo regravar outras músicas, fazer outras músicas porque eu tenho esse espírito vindo comigo. Quero que as pessoas se lembrem desse espírito, que eu era uma pessoa espirituosa.